Voltamos, pessoal, para a correção das nossas atividades, tá? Então, a gente vai iniciar a correção lá na página 4. E aí eu pedi para vocês lerem, né, um pequeno poema aí do cearense Patativa do Assaré, tá? Onde ele fala aí do seu amor, né, do Nordeste, mas que ele teve que sair do Nordeste devido à seca, não é isso? E aí ele foi morar em outra cidade, certo? Bom, para a gente poder responder aqui a página 4, né, eu vou estar lendo para vocês e vocês acompanhando aí. Tá assim, ó, atividades. No trecho do poema, o autor apresenta alguma referência de elementos que faziam parte de sua vida. Letra A. Que elementos são esses? Quais elementos eram esses, pessoal? São os animais, não é isso? Que ele tinha, como o cavalo, a vaca estrela, o boi fubá, né? Além disso, ele também praticava atividades, né? Como campear, aboiar, que são elementos, na verdade, que fazia ele sentir presença daquele lugar que ele gostava muito, que era o Nordeste. Letra B. Como ele se sentia no lugar onde vivia? Porque ele era feliz, né? Por mais que a seca tenha afetado a sua vida, né? Ele era feliz lá no local onde ele morava. Letra C. É possível dizer que o poeta tinha afeto pelo seu lugar de origem? Por quê? Sim, porque ele constantemente no poema ele reforça essa ideia de que ele era feliz e que agora, longe do seu lugar, ele está triste. Agora a gente vai lá na página 6, galera. Nas atividades. Questão 1. Que lugares são retratados pelas fotografias? Descreva as atividades que as crianças estão realizando em cada um deles. Então, a gente tem duas fotografias, ó, aqui e essa aqui. A questão 1 está nos perguntando quais lugares são retratados pelas fotografias. Então, é possível perceber que, né, que na primeira fotografia a gente vai ver crianças jogando bola, né, em uma aldeia indígena. Basta a gente perceber, tá? Já a segunda vai retratar uma escola, né, com crianças brincando também no pátio, possivelmente durante o quê? O recreio. Então, na primeira fotografia a gente vê uma aldeia indígena, né, as crianças brincando de bola numa aldeia indígena, e a segunda fotografia, as crianças brincando durante o recreio, né, numa quadra escolar. 2. Essa é uma resposta pessoal, tá? Na sua escola, em que espaço você e seus amigos mais gostam de permanecer? Descreva as atividades que realizam durante o intervalo, não esquecendo de citar esses espaços. Então, cada um vai ter uma resposta, tá? É uma resposta pessoal. E na página 8, né? Vocês leram o texto, certo? Da página 6 do olhar geográfico para poder responder. Tá assim, com base no texto da carta, realize as atividades propostas. Número 1. Por que o cacique Citro afirma que não pode vender suas terras ao governo estadunidense? Então, a gente vai colocar que para o cacique Citro, a ideia de vender o que não lhe pertence, né, não faz sentido, pois o território do seu povo é sagrado para eles, né? E não consideram sua propriedade para vendê-la. Na questão 2, mesmo sem a intenção de vender as terras, que condições o cacique impõe ao governo, caso resolvam vender o território? Né? Os Estados Unidos devem lembrar e ensinar as crianças que os rios são os nossos irmãos, certo? E, portanto, devem dispensar aos rios a mesma espécie de afeição que dispensam a um irmão. 3. Tendo como base a carta do cacique Citro, explique o significado da afirmação a seguir. A natureza é fonte de vida que deve ser cuidada e preservada. Por que a natureza, pessoal, é uma fonte de vida que deve ser cuidada e preservada? Por quê? Por que vocês acham que a natureza ela deve ser preservada?
Será que é porque a natureza ela é essencial para a sobrevivência humana e de outras espécies, né? Conforme a gente preserva essa natureza, a gente vai ter a manutenção, não é isso? Do nosso meio ambiente, das nossas árvores, que são essenciais para o controle climático, da temperatura também, né? Quando a gente vai num espaço onde a gente não tem muita árvore, esse local normalmente tem uma temperatura mais alta, ou seja, mais quente. A gente não vê a presença de animais, né? Porque a natureza é um refúgio dos nossos animais. Isso. Além disso, a gente tem que preservar nossos rios, até porque eles fornecem o peixe, que é um alimento, eles fornecem a água para o consumo, não é isso? O rio, muitas das vezes, é considerado uma fonte das atividades pesqueiras, né? Muitas pessoas pescam, então é uma fonte de renda para a família. Então a gente tem que preservar tudo aquilo que é essencial, não somente para nós humanos, mas também para as outras espécies, correto? Então a gente tem que preservar. Então vocês vão dizer aí o porquê que essa natureza ela é fonte de vida, que deve ser cuidada e preservada. Na questão 4, explique a crítica ao modo de vida da sociedade representada pelo homem branco, de acordo com a carta do cacique Cito. Destaque no texto a crítica que o cacique faz ao modo de vida do homem branco. O que ele critica o modo de vida do homem branco? Vocês vão citar o que ele critica. Faça uma análise reflexiva dessa crítica e, em seguida, escreva o que significa cada indicação apresentada pelo cacique. Bom, pessoal, vocês vão colocar o que o cacique ele diz que o homem branco faz com a natureza de errado. De acordo com o cacique, os homens brancos eles não têm apego pela natureza, né? E aí ele critica essa posição do homem branco, justamente pela falta de apego. E essa falta de apego, muitas das vezes, está relacionado a essa questão da degradação ambiental. Será que nós estamos cuidando bem da nossa natureza, do nosso meio ambiente? É essa crítica que o cacique faz ao homem branco. Então, vocês vão estar escrevendo quais são as críticas citadas no texto, tá? E colocando uma análise reflexiva sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula.